Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos iniciando aqui um conjunto de 3 videoaulas, onde estaremos discutindo um pouquinho sobre esse conflito muito importante para a nossa história, que é conhecido hoje como a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse conjunto de 3 vídeos, eu, Kevin, estarei trabalhando juntamente com o meu colega Pablo sobre esse conflito, né? Que mudou totalmente os rumos da nossa história, que impactou muito nossa sociedade. Então, vamos estar trabalhando com 3 vídeos, como eu disse. O primeiro, eu vou estar aqui conversando com vocês, né? Discutindo um pouquinho sobre a sociedade do momento anterior à guerra, do pré-guerra, né? Como alguns falam. Essa sociedade, especialmente a sociedade, né, europeia, né, os ditos europeus, no caso, pensando como ela se organizava, né, como era o estado do momento antes da guerra, as tensões que estavam ocorrendo, para pensar no que poderia ter sido motivo para ocasionar esse conflito, né? As causas mais gerais para pensar esse conflito. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, né? Até o momento de estopim da guerra, momento de explosão. E no segundo vídeo, Pablo vai estar conversando com vocês para explorar um pouquinho melhor as fases do conflito, né? O andamento do conflito, como ele se deu, cada passo a passo, de 1914 até 1918, até o fim da guerra. E no último vídeo eu vou estar fazendo um apanhado geral sobre o final do conflito e suas principais consequências, né? Os tratados de paz e essas questões. Pois bem, vamos começar, como eu disse, pensando um pouquinho sobre essa sociedade, né? Anterior ao período da guerra. A sociedade do final do século XIX e início do século XX. Esse período anterior à Primeira Guerra Mundial, ele é muito conhecido como Belle Époque, né? É um termo do francês que vem dar justamente essa ideia de bela época, né? Uma época esplendorosa, uma época de grandes conquistas para a humanidade, especialmente para essa sociedade europeia. Então, quando nós pensamos em Primeira Guerra Mundial, nós pensamos muito nessa sociedade europeia. É uma coisa que é importante nós dizermos, né? Essa Primeira Guerra Mundial, ela é mundial no sentido de que não somente as grandes potências europeias entraram em conflito, né? As potências principais beligerantes, mas elas movimentaram basicamente todo mundo por elas estarem envolvidas, né? Com o mundo através de alianças, através de acordos comerciais e tudo mais. Então, mas pensando nesse momento, né, da Belle Époque, é um momento muito interessante porque do final do século XIX até o início do século XX, nós vamos ter importantes e grandes inovações científicas que vão estar surgindo, né, e caracterizam esse período. Como, por exemplo, nós temos o surgimento da iluminação elétrica, do fonógrafo, do telefone e do automóvel moderno. Ou seja, a população europeia, principalmente, ela fica muito maravilhada com essas novas tecnologias. Então, elas vão... E como essas tecnologias, né, promovem uma mudança fundamental na sociedade. Essas tecnologias vêm para impactar mesmo, mudam bastante. Então, essa sociedade, pautada especialmente nos padrões da burguesia, ela tinha um grande entusiasmo, né, nesse período, e ela mostrava todo esse momento, né, de progresso em grandes exposições científicas, nas artes, no espetáculo e na moda. Mas a gente percebe também que essa é uma sociedade bastante... Esse momento da Belle Époque tem um grande contraste, né, porque se mostra como um momento bastante desenvolvido, um momento cheio de inovações, um momento muito belo, mas também a gente consegue perceber, olhando atentamente para o momento histórico, como há uma série de tensões, uma série de conflitos
e agitações sociais se articulando, se movimentando em torno da Europa e do mundo nesse momento. A gente vai discutir um pouquinho sobre essas tensões, principalmente políticas, entre os estados europeus, mas também a gente pode pensar na grande questão sobre essa ascensão da burguesia, esse fortalecimento, na realidade, da burguesia, especialmente da burguesia industrial, né? Esse fortalecimento da indústria, e como também isso acaba acarretando um aumento bem acelerado da desigualdade entre ricos e pobres, né? As grandes elites elas vão ficando cada vez mais ricas e os pobres também vão ficando cada vez mais pobres. As formas de trabalho também vão sendo se tornando cada vez mais exploratórias, né? Os pobres acabam ficando destinados a serviços, a trabalhos cada vez mais exaustivos. Então, esse é um momento bastante de contraste, né? Entre esse momento das grandes inovações técnicas, né? Da moda, do desenvolvimento, em contraste com esse momento também de conflitos, de agitações sociais e de desigualdades bastante grande. É por isso também que muitos historiadores eles afirmam, né, que a Europa da Belle Époque era um mundo tranquilo sobre um barril de pólvora. Era um mundo tranquilo que estava prestes a explodir. Pensando um pouquinho melhor sobre esse momento, né, antes da guerra, a gente pensa em duas coisas muito importantes, principalmente, né, que vão ser as disputas imperialistas e nacionalistas, né? Falando um pouquinho sobre as disputas imperialistas, a gente consegue perceber que a partir de 1850, né, as grandes potências europeias elas investiram na expansão de seus impérios com o objetivo de conquistar mercados, né, e territórios na África e na Ásia. Isso foi o imperialismo, né? Essas potências europeias entrando nesses territórios de outros continentes para conquistar o mercado, para conquistar sua influência nesses locais. E ao mesmo tempo, cada país industrializado ele protegia seu mercado consumidor, né? E buscava dificultar a expansão econômica dos concorrentes. Então, nesse cenário, a gente vamos ver diversas disputas, sobretudo entre Inglaterra, França e Alemanha. Trouxe aqui dois exemplos, né, de tensões envolvendo essas questões imperialistas. O principal exemplo que eu posso ver, um dos principais, é as tensões entre os franceses e alemães em disputas pelo território do Marrocos. E essa disputa foi tão forte entre os anos de 1905 e 1911 que quase acabou gerando um movimento de guerra, né? Um conflito. Nessa disputa, né, pelo território do Marrocos, a França acabou saindo vencedora, o que deixou a Alemanha bastante desgostosa, né? A Alemanha não gostou nada disso. Outro exemplo muito interessante é o interesse que os alemães tinham em construir uma ferrovia ligando Berlim, né, que é a atual capital da Alemanha, até Bagdá, passando pela região dos Balcãs. Quer dizer, isso daria a Berlim um acesso direto ao Golfo Pérsico, essa região rica em petróleo, né? Bagdá ali no Oriente Médio. Então, a ideia dos alemães era criar essa ferrovia direto para essa região rica em petróleo. Nós percebemos, né, até hoje, muitos conflitos do Oriente Médio são justamente por causa dessa região que é rica em petróleo. E são problemas que vêm de lá, desde final do século XIX até hoje. Pensando um pouquinho melhor sobre os nacionalismos, né, nós vemos que esses movimentos nacionalistas eles pretendiam reunir povos, né, de matrizes culturais semelhantes em um mesmo estado. Isso motivou, né, projetos de expansão cultural. Essa ideia de nacionalismo é bem do final do século XIX mesmo, de juntar povos comuns, né, de cultura comum e tudo mais. Mas três questões muito importantes ligadas ao nacionalismo nós podemos perceber aqui. Uma muito importante é a do pan-eslavismo,
pan-eslavismo, que era apoiado principalmente pelos russos e pelos sérvios. Esse pan-eslavismo era uma ideia de criar um povo unificado, com a ideia de uma grande Sérvia, um grande Estado sérvio, no qual os povos de origem eslava, né, não somente os russos e os sérvios, mas também croatas, búlgaros, entre outros, né, estivessem unidos enquanto uma nação comum, né? O que incomoda muito algumas nações ao redor, como por exemplo o Império da Áustria-Hungria e também o Império Otomano, né? Nós temos também o pan-germanismo, né, que era defendido pela Alemanha, numa ideia de construir um grande estado de povos de cultura alemã. Tanto é que a Alemanha surge também com essa ideia. Nós temos também uma questão do revanchismo francês, que foi a França querendo justamente uma revanche, né, uma vingança, por assim dizer, contra a Alemanha por ter perdido a Guerra Franco-Prussiana entre 1870 e 1871. No caso, a França queria reconquistar o território da Alsácia-Lorena que a Alemanha tinha tomado. Então, nós temos, por exemplo, um conflito sobre essa questão nacionalista entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, né? Que eles estavam disputando o território da Bósnia-Herzegovina. E em 1908, o governo da Áustria-Hungria ela anexa, ela toma, né, a Bósnia-Herzegovina para si, o que deixa a Sérvia bastante irritada, né? Bastante insatisfeita com essa situação. Outro ponto muito essencial para nós pensarmos nesse momento antes da guerra é a ideia da corrida armamentista, né? Nós vemos como esses países das grandes potências, vendo essas grandes tensões aumentando, eles vão correr para fazer uma produção acelerada de armas e também para ampliar as suas forças militares para uma possibilidade de guerra. Então, mesmo nessa ideia de estar num momento de paz, né, um momento tranquilo da Belle Époque, ainda assim é um momento tranquilo disfarçado. Eles estão correndo ali para produzir um arsenal de guerra que seja capaz ali de estar defendendo seus estados, né? Justamente por isso que muitos hoje chamam esse momento de um momento de paz armada, né? Um momento um momento de paz, mas que nós estamos assim, eles estavam assim se preparando justamente para esse possível conflito. E um último fator fundamental para nós pensarmos a guerra foi a política de alianças, né? Onde nós vamos ver os governos de alguns países europeus aliando-se entre si para enfrentar seus rivais. Isso ocorre principalmente a partir de 1907, né? Onde a Europa fica dividida em dois grandes blocos, basicamente. Nós vamos ter a Tríplice Aliança, né? Que era formada pelas forças da Alemanha, da Áustria e da Itália, apoiada por outros povos, né? Como os turcos e os búlgaros. E nós temos também a Tríplice Entente, que foi formada pelas forças da França, da Inglaterra e da Rússia. A Tríplice Entente ela contou também com apoios de outros povos. Então, nós vemos que a Europa ficou dividida, né, entre esses dois grandes blocos. Essas alianças vão mudar um pouquinho ao momento da guerra, né, como a Itália, que vai mudar de posição. Por fim, nós temos a explosão do conflito, que foi o seguinte: o conflito ele veio a explodir a partir do momento em que o arquiduque Francisco Ferdinando, né, que era o herdeiro do trono da Áustria, ele foi assassinado em 28 de junho de 1914. Ele foi assassinado por um estudante que defendia o movimento nacionalista da Sérvia, o Gavrilo Princip. Então, quando ele é assassinado, a Áustria declara guerra à Sérvia, e assim os outros países, pela política de alianças, se aliam para poder entrar em guerra. Então, entre julho, agosto e setembro, né, esses meses, a guerra praticamente está declarada. Pois bem, esse foi o nosso vídeo. Esse faz uma síntese desse momento anterior à guerra. E no próximo vídeo, com o Pablo, nós vamos estar vendo as fases do conflito. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.